Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Michel e na aula dessa semana a gente vai estudar sobre as transformações entre as escalas termométricas Celsius e a escala Kelvin, tá? A escala absoluta. Na escala Celsius a gente tem que ela foi graduada de 0 até 100. 0 sendo o ponto de fusão do gelo, enquanto que 100 sendo o ponto de ebulição, tá? Quando a gente tem a transformaçãozinha ali da água, numa pressão atmosférica de 1 atm a 100 graus. Na escala Kelvin, que é a escala absoluta, a gente tem como ponto de fusão 273 Kelvin e ponto de ebulição 373 Kelvin, tá? Esses valores aí são aproximados, mas a maioria dos livros e a maioria das questões vai utilizar o 273 como ponto de fusão e o 373 como ponto de ebulição. E a fórmula que a gente vai utilizar para transformar de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin vai ser essa relaçãozinha aqui, ó. Temperatura na escala Kelvin vai ser igual a temperatura na escala Celsius somado com 273, certinho? Então vamos lá, vamos responder aqui esses exemplos, ó. Quanto vale 50 graus na escala Kelvin? 50 graus Celsius. Então ele deu a temperatura aqui em Celsius e quer que eu determine essa temperatura na escala Kelvin. Como é que a gente vai fazer? Só é aplicar na fórmula ali, ó. Como ele deu a temperatura em Celsius, eu vou ter o valor da temperatura em Celsius, vou ter o valor do TC. Então, no lugar do TC, eu vou substituir por 50 graus. Veja como a conta vai ser fácil, ó. Temperatura na escala Kelvin vai ser igual a temperatura na escala Celsius foi 50 mais 273. Então, temperatura na escala Kelvin vai ser igual a 50 mais 273, 323 Kelvin. Na escala Kelvin a gente não utiliza o grau não, tá certo? É 323 Kelvin. Entendido? Beleza, né? Vamos para o exemplo 2 aqui, ó. No interior de uma sala gelada, há 2 termômetros pendurados na parede. Um deles, graduado em Kelvin, indica 264 Kelvin para a temperatura ambiente. Outro está graduado em graus Celsius. Quanto esse termômetro está marcando? Então veja que diferente do exemplo 1, que ele deu a temperatura aqui em Celsius, no exemplo 2 ele está dando o valor em Kelvin. Tá vendo? Ó, 264 Kelvin. E é para a gente transformar em Celsius. Então pega a formulazinha aqui e aplica, ó. Temperatura na escala Kelvin vai ser igual a temperatura na escala Celsius somado com 273. Certinho? Então, o valor da temperatura que ele deu aqui foi 264 Kelvin. Então, eu vou substituir no lugar do TK. Certo? Temperatura em Kelvin. 264 é igual a temperatura na escala Celsius somado com 273. Aqui eu tenho uma equaçãozinha de primeiro grau, né? E para resolver é só a gente separar letra de um lado e números do outro. Então, a letra está aqui, ó, no segundo membro, a gente deixa ela, temperatura na escala Celsius, e o número coloca no primeiro membro, no primeiro lado. Então, vai ficar o 264 e esse 273 que está positivo vai passar negativo, menos 273. Então, a temperatura na escala Celsius vai ser igual a 264 menos 273, resultado, menos 9 graus Celsius. Professor, por que ficou negativo? 264 não dá para tirar 273, né? É menor, então vai ficar devendo. Por isso fica negativo, sinalzinho do maior. Vamos aqui para o exemplo 3. Vê. A temperatura de determinada superfície vale 345 Kelvin. Determine essa temperatura na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Então, vamos transformar para Celsius. Qual é a relação que a gente tem da escala absoluta Kelvin para a escala Celsius? A formulazinha é temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius somado com 273. De novo, ele deu o valor da temperatura aqui em Kelvin. Então, a gente vai substituir qual incógnita aqui? O TK, tá certo? 345
vai ser igual a temperatura em Celsius somado com 273. Isso aqui que a gente está fazendo é a letra A. Separando, ó, letra de um lado, temperatura em Celsius vai ser igual a 345. Esse 273 que está positivo vai passar negativo. E aí a gente vai ter que a temperatura na escala Celsius vai ser igual a 345, perdão, menos 273 vai resultar em 72 graus Celsius. Então fiz aqui a letrinha A, tá? Só que ele quer também a letra B, ó. Essa temperatura vai valer quanto na escala Fahrenheit? Então a gente pode utilizar a formulazinha que a gente utilizou já a semana passada para responder a letra B. Fazer a transformação de Celsius para Fahrenheit. Em vez de ser de Kelvin para Fahrenheit, vamos fazer de Celsius para Fahrenheit. Como é a formulazinha que a gente tem? Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, eu já sei que a temperatura na escala Celsius é 72. Então, vamos substituir, ó. 72 sobre 5 vai ser igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Fazendo uma regrinha de 3 aqui, ó. Vamos começar multiplicando o 5 aqui. 5 vezes a temperatura em Fahrenheit, 5 vezes TF, 5 TF, menos 5 vezes 32, 160, vai ser igual a 9 vezes 72, que vai dar igual a 648. Então, separando aqui, ó, letra de um lado e os números do outro. Do primeiro lado, no primeiro mesmo, só vai ficar o 5TF, vai ser igual a 648. Esse 160 que está negativo vai passar positivo. E aí, deixando o TF sozinho, 648 mais 160 dá 808. E esse 808 a gente vai dividir por 5, tá? 808 dividido para 5, o resultado é 161,6 graus Fahrenheit. Ok? Bons estudos, tá?